Para quem não me conhece, eu sou o ministro de Cristo aqui em Fortaleza, irmão Robson de Souza. E quero nesta manhã estar compartilhando uma palavra de Deus para o teu coração nesta manhã. Eu quero que você pegue a sua Bíblia, se você puder. Abra aí em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante. Eu vou estar compartilhando uma palavra de Deus. E é uma pergunta. A pergunta é: quem é o Deus deste século? Que Paulo mencionou em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Porque há quem diga que o Deus deste século é o diabo, né? Esse mito, né? O famoso diabo do sistema religioso aí. Alguns dizem que o Deus deste século, o príncipe deste mundo, é o diabo. Mas eu quero nesta manhã provar para você, com palavra na Bíblia, né? Com Bíblia na mão, que o Deus deste século não é o diabo. Para falar a verdade, esse diabo que o sistema religioso fala, ele nunca existiu. Isso é mais uma mentira do sistema religioso. Eu quero nessa manhã provar para você, ou falar, mostrar dentro das Escrituras quem é o Deus deste século, o qual Paulo mencionava. Amém? Então em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 1 em diante, diz assim a palavra de Deus: pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos à consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade, versículo 3. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos ou dos incautos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, qual a imagem de Deus. A pergunta é: quem era esse Deus deste século, qual Paulo menciona? Porque aí fora no sistema religioso diz que o Deus deste século é Satanás, o Deus deste século é o diabo. E eu costumo dizer que texto fora de contexto dá vazão para pretexto, dá vazão para heresia. E essa não é a verdade do evangelho. Todo texto tem contexto. E qual é o contexto dessa carta? Vamos ver no capítulo 3, versículo 4 em diante. Vamos ver o contexto. O contexto está em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 4 em diante. Eu vou procurar ser bastante sucinto, porque é apenas uma reflexão. 2 Coríntios 3, 4 diz assim: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não é por intermédio de homens que a gente tem essa confiança, essa ousadia de falar da graça, do evangelho, do apostolado de Paulo. É por intermédio de Cristo. 2 Coríntios 4, 3, versículo 5 diz assim: não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, a nossa capacidade, a nossa aptidão vem de Deus. É Ele que nos habilita. Versículo 6: o qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança. De uma nova aliança. Nós somos habilitados, capacitados como ministro do Evangelho, para pregar uma nova aliança. Não é a lei de Moisés, não é Malaquias 3,10. Malaquias 3,10 era Velho Testamento, era a velha aliança, era velho pacto. Eu não sou ministro da velha aliança, eu não sou ministro do antigo pacto, eu não sou ministro da lei de Moisés, eu sou ministro de uma nova aliança, da graça. O qual nos habilitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra. Esse não da letra que ele vai referir é não da lei de Moisés, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. A pergunta é aqui dentro do texto: qual era a letra que matava, hein? Qual era a letra que matava? Pegaram certa vez uma mulher em adultério, levaram perante o Senhor Jesus Cristo, colocaram e disse: olha, a lei, olha aí a letra matando. A lei diz que tem que apedrejar ela até a morte. Tá vendo a letra que matava?
Aí Jesus escrevia no chão, se agachou, né? Abaixou-se, diz a Bíblia, menciona as Escrituras, que ele escrevia no chão. E perguntaram a ele reiteradas vezes: a lei diz que tem que matar, e o Senhor o que é que diz? Ele disse: olha, aquele que não tiver pecado, vocês sabem a história, acredita a maioria, que atira a primeira pedra. Então a lei ou a letra matava, né? A letra condenava, a letra apontava, a letra, que era a lei de Moisés, evidenciava os meus e os seus e os nossos pecados, ou os pecados daquela igreja do primeiro século que nasceram antes da cruz. Então a letra matava, mas o Espírito da vida. Ele diz: e se o ministério da morte, versículo 7, se o ministério da morte gravado com letras em pedras. Eu pergunto a você nesta manhã que me acompanha pela essa live, compartilhe, você que está assistindo aí, compartilhe aí para que mais irmãos possam assistir. E se o ministério da morte gravado com letras em pedra, eu pergunto a você, qual foi o ministério de morte? Que ministério de morte era esse? Qual foi esse ministério que foi gravado com letras em pedras? Não seria os 10 mandamentos? Porque o que eu saiba, de acordo com meus conhecimentos, foi Moisés que foi ao monte e lá ele recebeu os 10 mandamentos, e esses 10 mandamentos foram escritos em letras, em tábuas de pedra. Paulo aqui vai falar que esses mandamentos eram ministério de condenação e de morte. Não sou eu que estou dizendo, foi o apóstolo Paulo. Se o ministério da morte, eu estou lendo 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Então, se o ministério da morte, que era a lei de Moisés, que apontava, que condenava, que mostrava, que evidenciava o pecado, teve a sua glória, ao ponto dos próprios filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, Paulo diz: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o Espírito veio e nos justificou. A palavra de Deus diz lá em Hebreus 2,14 que com a única oferta Ele nos aperfeiçoou para sempre. A palavra de Deus diz que lá em Hebreus capítulo 9, versículo 26, que num só dia Ele aniquilou o pecado. Ele nos justificou, que Deus dos nossos pecados Ele não lembra mais, mas Ele disse: olha, dos seus pecados jamais me lembrarei. Está lá em Hebreus capítulo 8, versículo 13, versículo 6 em diante. Então, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Então, se a lei teve glória, se a lei teve lá o seu resplendor de glória, e Paulo fala: como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque na verdade o que outrora, no passado, foi glorificado, neste respeito já não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Paulo vem fazendo um paralelo, ele vem mostrando a inferioridade da lei e evidenciando a majestade da graça de Deus, a majestade de Cristo. Porque ele diz: porque na verdade o que outrora foi glorificado, neste respeito, ou foi glória, neste respeito não resplandece diante da atual sobreexcelente glória. Porque o que desvanecia teve a sua glória em muito maior proporção, em muito maior glória tem o que é permanente. Então a lei findou. Se você pegar Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo vai dizer que o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então a lei findou, a lei acabou. Aí ele diz: porque o fim da lei é Cristo. Então, aqui ele vai falando, mostrando essa lei que apontava, que julgava, que condenava, mas não justificava o homem, e evidenciando a graça, trazendo à memória a igreja, aos coríntios, da superioridade, da grandeza, da glória de Deus. Versículo 12, ele diz: tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, não somos como Moisés. Guarde isso na sua mente. Não somos como Moisés, que punha um véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que era desvanecente, ou do que desvanecia. Ou seja, Moisés subiu o monte, ia lá, vinha cheio da presença de Deus, cheio da glória de Deus, porque ele tinha um diálogo com o Senhor, né? Ele era um mediador entre Deus e os homens. Moisés era o que fazia esse papel de mediação. E quando ele voltava de lá, os filhos de Israel
quando olhava para o rosto de Moisés, era muito um resplendor de glória. A glória de Deus resplandecia na sua face e era preciso que colocasse um véu para que o povo pudesse olhar para ele. E Paulo vai dizer que nós não somos como Moisés, não precisamos de véu. Versículo 14: mas o sentido deles se embotaram, pois até o dia de hoje, até o dia que Paulo estava fazendo essa leitura, quando se fazem a leitura da antiga aliança, quando se faz a leitura da antiga aliança, não é da nova aliança, o mesmo véu permanece-lhes, não lhes sendo revelado, que em Cristo é removido. Então até os dias de hoje, Paulo disse lá naquela época, até os dias de hoje, quando Paulo estava escrevendo a carta, mas eu aqui em Fortaleza, ministro do Evangelho, digo que até os dias de hoje, em muitas denominações cristãs, né, quando se fazem a leitura da antiga aliança, ainda fazem com o véu de Moisés, ainda fazem querendo trazer a lei, querendo inserir a lei onde não há mais, onde a lei não é mais bem-vinda, porque o fim da lei é Cristo. Romanos 10,4 diz isso. Colossenses 2,14 diz que ele removeu inteiramente o escrito de dívida que era contra nós. Então até hoje, quando se faz a leitura do Antigo Pacto, ainda querem inserir a lei de Moisés. Ou seja, estão querendo costurar o véu. Jesus veio e o véu do santuário foi rasgado, que era uma representatividade da lei de Moisés, né? O véu representava. Mas até hoje estão querendo costurar o véu. Jesus veio e rasgou o véu, a Bíblia diz que o véu foi rasgado de alto a baixo. E hoje as pessoas estão querendo ainda viver pela lei de Moisés. É difícil de entender isso. Hoje virou uma moda, né? Não sei se os irmãos vão de concordar comigo, mas tá uma modinha aí, né? De um sistema judaizante. Alguns dizendo que o nome de Jesus não é Jesus, aí é Rushua, Yahashua, né? E alguns até fazem chacota, né? Há um irmão que uma vez falou para mim, daqui a pouco estão dizendo que é Akshoba, ou Akishuba. Então, hoje virou uma moda, porque alguns começaram a estudar os gregos, começaram a estudar o aramaico, começaram a estudar o hebraico, porque o nome de Jesus é isso, o nome de Jesus é aquilo, né? E as pessoas ficam apegadas a detalhes que não vai acrescentar em nada. Deus é espírito, importa que os seus adoradores adorem espírito em verdade. Então, hoje está uma moda, né, dos apóstolos. Hoje todo mundo quer ser apóstolo, ninguém quer ser mais pastor, né? Se para você encontrar base bíblica para ministério pastoral é difícil, né? Imagine para apóstolos no dia de hoje. Apóstolo eu só conheci 13, e um deles se extraviou, e o 13º foi Paulo. Então, virou-se uma moda. Aquela questão da Arca da Aliança dentro das sinagogas por aí, né? Estão virando um bocado de sinagoga de Satanás. É Arca da Aliança, é óleo da unção, é gente usando kippah na cabeça, e virou, né? Paulo lutava com unhas e dentes, com garras, para mostrar, para evidenciar para os gentios, para o mundo, que o fim da lei era Cristo. E o que é que eu percebo é que tem muita gente querendo trazer a lei de volta. Estão querendo inserir lei, principalmente onde nunca existiu lei, que é no meio dos gentios. Nós não somos judeus. Se você ou eu, nós fôssemos judeus, até que eu entender, não, nós era judeu e nós fomos criados desde pequeno a viver pela Torá, a viver pela lei de Moisés. Até que a gente entende quando é judeu que está vivendo pela lei. Agora, o que eu não entendo, o que não entra na minha cabeça, é gentio querendo viver como judeu. Isso aí é de lascar, desculpa a expressão não acadêmica, mas é de lascar um gentio vivendo como judeu, ou querendo viver como judeu, querendo usar kippah, querendo usar tantos aqueles adereços que se usava na lei. A Arca da Aliança, fazendo idolatria dentro das sinagogas a uma arca de madeira. Algo que simbolizava no passado a presença de Deus. Hoje nós não precisamos simbolizar mais nada. Hoje nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Então não temos que simbolizar a presença de Deus por um pedaço de madeira. Aí muitos falam dos católicos que adoram imagem, que adoram São José, Maria, isso, aquilo, outro, e um bocado de crente adorando uma arca de madeira.
Um bocado de crente fazendo adoração a homens. A glória tem que ser dada a Deus, meus irmãos. A glória tem que ser dada a Deus. Eu dizia para um pastor amigo meu outro dia: as pessoas estão preferindo o bezerro de ouro do que a lei de Deus. No velho pacto, enquanto Moisés subiu para buscar as alianças, subiu para buscar a lei de Deus, para ter uma comunhão com Deus, para trazer a revelação para eles, naquela época era a lei, os 10 mandamentos. Quando Moisés voltou, porque Moisés se demorou, muitos estavam adorando o bezerro de ouro. Hoje não é diferente. Hoje as pessoas não estão preferindo adorar ao bezerro de ouro do que estudar a palavra. Estão preferindo adorar pastores, estão preferindo balançar a cabeça para tudo que se diz nos altares, nos ditos altares das igrejas evangélicas, do que estudar a palavra, do que se esmerar no ensino, do que buscar o conhecimento. E isso é um erro crasso. Jesus disse: olha, examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Jesus não mandou você confiar em homem, pelo contrário, o homem é falho. Confira na sua Bíblia. Eu desafio você, olha, abra a sua Bíblia, confira do que eu estou falando, para ver se de fato é verdade. Paulo, quando estava pregando o Evangelho, ele chegou num lugar, numa cidade, e ele ficou abismado, porque tudo que Paulo falava, esses irmãos conferiam na Bíblia se era de fato de verdade, como estava escrito. Então não receba qualquer coisa, não balance a cabeça, não confie em homens, confie em Deus. Paulo, quando ele escreve essa carta, ele disse: é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus, não é por intermédio de homens. Não confie em mim, não olhe para mim, porque eu sou falho, amanhã eu posso, Deus defenda, cair ou desviar. Mas Deus, Ele é perfeito, Deus, Ele é santo, Deus, Ele é justo, Deus, Ele é fiel, sabe? E eu vejo muitas pessoas confiando em igrejas, confiando em homens, confiando em arca de madeira. Isso tudo é besteira, isso tudo é balela, isso é macumba evangélica, sabe? Falam dos católicos e hoje tem cristão vivendo pior do que católico. Não vá por isso. Não entre por esse caminho escuso e escuro. Vá pela Bíblia, vá pelas Escrituras. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É a verdade do Evangelho. Não a nós, mas ao nosso Deus, a Ele toda a honra, toda a glória. Já no antigo pacto, o profeta Oséias dizia: o meu povo está sendo destruído porque falta o conhecimento. Isso no passado, há 1000 e alguns anos atrás, quase mais de 2000 anos atrás. E hoje eu me deparo diante de uma sociedade que se diz que não sei quantos bilhões de cristãos, as pessoas ainda continuam indo por falácias, indo por cabeça de homens, sendo induzida ao erro, sabe? Muitos têm preguiça de ler, têm preguiça de estudar. E como eu estou meditando sobre esse texto, dizem que o Deus deste século é o diabo. E muitos compram essa verdade, porque o diabo cegou o entendimento. Será que foi o diabo quem cegou o entendimento? Ou será que foi outra coisa? Vamos continuar a leitura, vamos ver o entendimento. Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 15, mas ele diz assim: mas até hoje, quando Paulo estava escrevendo a carta, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando Paulo escreveu naquela época, o véu estava posto. Infelizmente passaram-se séculos, estamos em pleno século 21, e até hoje muitos evangélicos, quando fazem a leitura da Bíblia, ainda fazem com o véu nos olhos, porque não conseguem enxergar a verdade. Onde é que está na Bíblia, meu irmão? Pelo amor de Deus, dízimo em graça, dízimo no Novo Testamento. Me diga para mim, onde foi, qual foi o dos apóstolos que deu dízimo? Qual foi o dos apóstolos que dizimou? Onde é que tem um mandamento dizendo assim, tem que dar o dízimo? Onde é que chama o lugar onde você congrega de casa de Deus? Onde é que está isso? Pelo amor de Jesus Cristo. Pelo contrário, você se depara com o texto dizendo que você, que eu, que nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Paulo, quando escreve aos Coríntios, ele vai falar: cada um contribua segundo propor no coração, ele não estipula o valor. Aí tem uns que dizem: não, mas o dízimo é uma expressão de gratidão. Eu posso expressar minha gratidão com oferta, não precisa ser um dízimo. Porque dízimo não tem base bíblica para isso. E aí? Não tem dízimo em graça. Isso é falácia. Isso é engano. Isso é 171 querendo roubar o povo. Essa é a verdade. Infelizmente.
Paulo disse quando até hoje, mas até hoje quando é lido Moisés, o mesmo véu está posto sobre o coração deles. Versículo 17, versículo 16. Quando, porém, algum deles se converterem ao Senhor, escute bem, tem muita gente que pensa que está dentro da igreja, está convertido a Deus, mas ele não está. Ele está convencido do sistema. Ele ainda não se converteu a Deus, porque no dia que ele se converter a Deus, ele rompe com a mentira, ele rompe com o engano, deixa de ser complacente com o erro, deixa de ser complacente com a mentira. Converter a Deus é se converter à verdade do Evangelho, porque a verdade verdadeiramente liberta. Jesus disse: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é você permanecer na verdade ou na palavra do homem. Não é você permanecer na verdade da tua igreja, da tua denominação. É na verdade do Evangelho. Doa quem doer. Ah, mas se eu for pregar isso, muitos irmãos vão ficar contra mim. Problema dos irmãos. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Eu comprei essa verdade, sabe? Eu absorvi essa verdade há 15 anos atrás. Sabe, eu comecei essa busca incessante pelo conhecimento. Fui chamado de herege, fui chamado de muitas coisas, de falso profeta, é um doido. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Deus é poderoso. Não importa o que fala de mim. Não importa que se diga se eu sou louco, eu sou doido mesmo. Mas é doido pela palavra, doido pelo Evangelho. A glória tem que ser dada a Deus, não é a homens. Paulo continua: quando, porém, algum deles se converter ao Senhor, o véu lhe é retirado. O primeiro fato que alguém é convertido ao Senhor é quando tira os véus. É quando tira doutrina de homem. É quando, sabe, se lapida, se desembaraça dessas artimanhas humanas. É isso. Se converter ao Senhor é tirar os véus, é tirar a lei, é romper com o legalismo. Versículo 18. E todos nós, versículo 17. Ora, o Senhor é Espírito. E onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Jesus disse: para a liberdade, Paulo fala aos Gálatas capítulo 5, para a liberdade foi que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firme, e não se submeta de novo a julgo de escravidão. Não seja escravo de homem. Não seja escravo de sistemas religiosos. Diga não à religiosidade. Diga sim à graça. A graça nos proporciona uma liberdade, sabe? Você é adulto. Deus, a graça nos coloca na posição de adulto. Você não é menino, você não precisa de tutores e curadores. A gente precisava disso até o tempo predeterminado de reforma. A reforma chegou, o Evangelho da Graça chegou. Eu não preciso de tutores, eu não preciso de mediadores. Você não precisa do seu pastor para mediar, fazer mediação entre você e Deus. Só existe um que faz esse papel, é Cristo. Ele é o bom pastor, Ele deu a vida por você. Ele, toda a honra seja dada a Ele. Louvado seja Deus. Quando se converter ao Senhor, o véu é retirado. Versículo 18. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como pelo espelho a glória do nosso Deus, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Senhor é Espírito. O Senhor não é a tábua. O Senhor não é a arca de madeira. Como eu disse, hoje estão adorando uma arca de madeira, dizendo que aquilo é símbolo da presença de Deus. Não precisa simbolizar mais a presença de Deus, porque Deus já está comigo. Deus é Espírito, Deus está comigo, Deus está com você, Deus está com a igreja. Ele é o cabeça da igreja e nós somos os membros deste corpo de Cristo. Eu não tenho que simbolizar mais Cristo por um pedaço de pão, por um copo de suco de uva. Isso é simbolismo. Paulo fala aos Romanos capítulo 14, 17, que o reino de Deus não é comida e não é bebida. O reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é justiça, é paz e a alegria no Espírito Santo. Eu não tenho que simbolizar o corpo de Cristo por um pedaço de pão, por um cálice de suco de uva que chamam de Santa Ceia. Você sabe o que é ceia? Ceia é um jantar. Isso que se faz dentro da igreja, isso é um rito religioso. Isso que se faz dentro dos templos, das sinagogas, isso é um rito religioso, isso é dogmas, imposição de homem. Ceia é um banquete, ceia é um jantar.
O que se faz dentro da maioria das igrejas, eu não posso chamar nem de aperitivo aquilo ali. Nem de lanche eu não posso chamar, porque aquilo, né, talvez seja um aperitivo. Então, transformaram a verdade de Deus em mentira. Estão adorando e servindo mais as criaturas, mais as coisas criadas pelos homens do que a Deus, porque muitos têm preguiça de buscar o conhecimento nas Escrituras. Louvado seja Deus. Paulo disse: todos nós com o rosto desvendado, contemplando como pelo Espírito a glória do nosso Deus, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. O Espírito. E agora vamos adentrar aonde eu quero chegar. Então, Paulo veio fazendo todo um paralelo, fala sobre a lei e a graça, falando de Moisés, que Moisés punhava um véu no rosto, porque não podia, para que o povo de Israel não pudesse desvanecer por causa da glória do seu rosto. E agora vamos adentrar no capítulo 4. Só para a sua informação, você que me ouve nesta manhã, nesta live, quem colocou os capítulos e os versículos foi o escritor, né? Foi a pessoa, foi a Sociedade Bíblica do Brasil, mas nos originais não tem capítulo. Era uma carta, não tinha capítulo nem versículo. Então, esse capítulo 4 é a continuação do capítulo 3. E a leitura não acabou aqui, a leitura continua, sabe? Parece que colocar isso aqui, às vezes, em vez de ajudar, faz atrapalhar, porque a pessoa pega, lê aqui, aí termina o versículo 18 e pronto. Imagina-se que Paulo acabou de escrever a carta, imagina-se que Paulo acabou de dar a mensagem. Mas eu costumo dizer para você, e reiteradas vezes, e digo de novo, texto fora de contexto dá vazão para pretexto, dá vazão para heresia. Examine-se o contexto por inteiro. Se preferir, leia a carta por inteiro, para que você não venha comer comida estragada que lhe dão por aí. Tá certo, meu irmão? Vamos continuar a leitura no capítulo 4, que é a continuação do capítulo 3. O texto, a escrita não terminou, a carta ainda não terminou. Paulo continua dizendo: pelo que tendo esse ministério segundo a misericórdia que nos foi feita. Que ministério? O do Espírito, que ele vai falar, olha, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória, ao ponto dos filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Vê como está continuando? O contexto está aqui. Pelo que tendo esse ministério, que é o ministério do Espírito, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos, não esmoreça, não tutubie, pelo contrário, rejeitando as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, sabe? O cara dizer que tem que dar o dízimo em graça, isso é astúcia. Porque ele sabe que se chegar para os irmãos e disser: olha, irmãos, dízimo é da lei, o dízimo acabou, hoje tudo é expressão de gratidão, de generosidade. E muitos pastores sabem que se falar isso para o povo deixa de contribuir, o povo fica retém, o povo se torna avarento, mesquinho. Eu sofro isso aqui no local, no espaço onde a gente congrega. Muitos que eram dizimistas, que se libertaram do sistema, quando chega em graça e descobre que o dízimo não é da graça e que hoje cada um contribui segundo propor no coração, não estipula valores. Muitos retêm, muitos se tornam mesquinhos, muitos se tornam avarentos. Mas esse é o papel, esse é como é que eu posso dizer? Esse é o dano que eu sofro, mas eu estou levando a verdade. Se a pessoa vai contribuir ou não, é problema dele, é entre Deus e ele e Deus. Eu estou com a minha consciência limpa, e minha consciência está tranquila. Eu estou limpo do sangue de todos, porque eu estou levando a verdade do Evangelho. Paulo fala: pelo contrário, rejeitamos as coisas que vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Sabe, tem muitas pessoas que adulteram a palavra de Deus para se beneficiar, para enriquecer, para tirar proveito. Usam de má fé, não adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Você sabe o que é você ser recomendado à consciência de todo homem? Sabe o que é uma pessoa olhar para você e dizer assim: aquilo ali é um homem de Deus, cara?
Tem pessoas que já disseram assim: eu não gosto muito de crente não, mas eu admiro você. Eu admiro o seu caráter. É um homem honesto, marido de uma só esposa, trabalhador. E um homem que fala a verdade, mesmo que a verdade não lhe beneficie, não traga benefícios para você. Você sabe o que é isso? Mas, se o nosso evangelho, Paulo continua, se o nosso evangelho está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Se esse evangelho da graça, se essas verdades de Deus está encoberto, é para aqueles que se perdem, estão aí perdendo tempo dentro do sistema religioso, estão sacrificando no monte, estão passando óleo, se lambuzando de óleo na cabeça, estão comendo pedaço de pão, bebendo suco de uva, achando que estão comendo o corpo de Cristo, estão trazendo a memória, lembrando, né, de alguém, né, dizendo que Cristo não está vivo, porque eles fazem isso em memória de mim, porque toda vez que comer esse cálice, beber esse cálice, anunciais a morte, você muitos estão anunciando a morte de Cristo, anunciais a morte até que ele venha, estão anunciando a morte de alguém que está vivo. Como é que eu vou anunciar a morte de alguém que está vivo, que vive dentro de mim, que reina para todos e sempre? Ele diz: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem, estão aí na perdição do sistema, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. E a pergunta que não quer calar é: quem era o Deus desse século, qual Paulo mencionava? Quem era o Deus desse século que cegava o entendimento dos incautos ou dos incrédulos? Paulo diz: porque nós, versículo 5, não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse: das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A pergunta é: quem era o Deus desse século? O Deus desse século era a religião. O Deus do século, o qual Paulo mencionava, era Moisés. Está aqui o contexto. 2 Coríntios 3, versículo 12. Tendo, pois, tal esperança, servimos de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face, o qual o filho de Israel não atentasse a terminação do que desvanecia. Mas o sentido dele sim botaram, pois até o dia de hoje, quando faz a leitura da antiga aliança, o mesmo véu, Paulo está falando da lei, Paulo está falando de Moisés, Paulo está falando de lei, de véu, Paulo está falando de legalismo, era o sistema legalista da lei que operava, que imperava na sua época. Então o Deus do século, o qual Paulo falava, o qual Paulo mencionou, era a lei de Moisés. Diz a Bíblia que Deus arrebatou o corpo de Moisés, que não foi achado o corpo de Moisés. E eu digo para você, você sabe por que Deus fez isso? Porque se tivesse achado o corpo de Moisés, se tivesse enterrado o corpo de Moisés em algum lugar, até hoje estaria uma idolatria horrível ao corpo de Moisés, ao túmulo de Moisés. Teria virado ponto turístico. Por isso que não acharam o corpo de Moisés. De tanta idolatria que se fazia ao mediador do antigo pacto, Moisés. Por isso que eu digo para você, o fim da lei é Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Você crê na graça? Você crê no Evangelho? Você crê que em Cristo a lei foi removida e Ele estabeleceu uma nova aliança de melhores e de superiores promessas? Porque é isso que diz aqui a palavra de Deus em Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Paulo fala: agora, porém, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Paulo, te crê que foi Paulo que escreveu os Hebreus? Ou alguém do seu convívio? Ele disse que agora, com efeito, não foi sem efeito, teve um efeito. Obteve Jesus um ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador. O mediador é Cristo agora, hein? Mediador não é homem, seu pastor não é mediador. O bispo não é mediador, o apóstolo não é mediador, o mediador é Cristo.
Se alguém se coloca na posição de mediador entre você e Deus, ele está usurpando o que é de Deus por direito, o que é de Cristo. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto a ele também mediador, de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Essa é a graça. Esse é o apostolado de Paulo. Fora disso daqui é engano. Fora disso aqui é religiosidade, é rito, é dogma, é sacrifício. Fuja disso. Fuja do engano. Adore o Pai agora em espírito e em verdade. Porque foi isso que ele disse para a mulher samaritana. Senhor, onde é o local da adoração? Porque os judeus dizem que é no templo. Os samaritanos adoram no monte. Por que eles adoravam no monte? Porque os samaritanos não se davam com os judeus. Então, os judeus não viam os samaritanos com bons olhos, porque eles se achavam a raça superior. Então, Jesus falou para a mulher: mulher, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não tem mais um local específico da adoração. Eu adoro a Deus na cozinha, na sala, no banheiro, em qualquer canto, debaixo da árvore, debaixo da ponte. O importante é que seja em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Quero terminar essa reflexão dessa manhã te fazendo um convite especial a você que mora em Fortaleza, Ceará. Vem estar conosco. Todos os domingos nós nos reunimos como igreja. Não é na igreja, é como igreja. Por quê? Porque igreja não é um local. Igreja são pessoas. Igrejas são vidas salvas, lavadas e remidas pelo sangue do Cordeiro. E onde essas pessoas estiverem reunidas, 2 ou 3, em nome de Cristo, Deus está ali. Foi o que ele disse lá, foi o que ele ensinou, certo? Eu quero te convidar a estar conosco neste domingo, próximo domingo agora, na avenida Dionísio Leonel Alencar, 1052, no bairro do Grande Janguruçu, fica aqui nas proximidades de Messejana. Entre em contato comigo, venha estar conosco, venha desfrutar dessa graça, venha desfrutar desse evangelho poderoso, libertador, porque foi para a liberdade que Cristo te libertou. Graça e paz, melhor dia da tua vida, melhor final de semana, enfim, eu declaro sobre a tua vida toda a sorte de bênçãos, porque você já